Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu. Nosso encontro semanal da liderança com o grande Antônio Muniz. Nós estamos aqui, estavam conversando nos bastidores aqui, vou dar um spoiler no final para vocês, tá? Não vou falar aqui agora, porque o nosso bate-papo hoje é sobre quebrando barreiras, a nova era da liderança. E o Muniz, primeiro deixa eu deixar você aqui dar boa noite à turma, né? Vai lá, Muniz. Show de bola, cheio de bola, meu amigo Wagner. Mais uma noite aí, quinta-feira, chegando o carnaval, mas vamos falar hoje de liderança. Aliás, O Muniz, deu uma travou aí? travadinha. Deu uma travadinha aqui, não sei se foi É, eu ou foi você. Mas pode falar de novo aí, dá boa noite de novo, porque não deu pra eu ouvir acho, nada. tá, deve ter sido eu, que eu tô de mudança aqui, te falei, né? Então, eu tava falando, Wagner, que a gente está na véspera de carnaval, e liderança é um assunto tão importante, permeia tudo. Eu estava dizendo que sem liderança não teria nem carnaval. Então, é um tema importante. Vamos falar de liderança hoje nesse carnaval. Que maravilha. Então, assim, lembrando que esse tema de hoje, gente, ele foi submetido pela plataforma Digital Edu, tá? De um participante. E aqui nós trouxemos esse tema para vocês com a pergunta dele, tá? Então, é o seguinte, lembrando que nós estamos transmitindo para as redes sociais também. No final da live vai ter um certificado de participação. Quem estiver nas redes sociais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitch, fique à vontade para colocar a sua pergunta, vamos respondê-las aqui. Mas se você quer um certificado de participação para esse encontro e também ter acesso a outros conteúdos, vem para Digital Edu, que inclusive no final vou dar um spoiler de uma coisa top aí que nós estamos preparando para vocês para as próximas semanas, tá? Para quem estiver aqui na Digital Edu apenas, ok? Então vem para cá, o QR Code está na tela, só escanear ou entrar em digitaledu.com.br e assistir dentro da plataforma, beleza? Ô Muniz, então assim, eu recebi a pergunta de um participante pelo sistema, e ele colocou aqui o seguinte, o nome dele é André Gonçalves. Como você enxerga a evolução da liderança nos últimos anos? E o que diferencia a nova era da liderança tradicional? Boa, excelente pergunta aí do André. E a gente até agradece, né, Wagner, que a gente gosta aqui de fazer algo interativo. É interessante, trazendo essa visão aí cronológica. Se a gente observar, a liderança ela estava muito associada a cargo. Então, se a gente pegar, por exemplo, na estrutura militar, você tinha lá, né, o recruta, o soldado, o cabo, sargento, aí vai embora, né, capitão, tal, tal, tal. Quanto maior a hierarquia, maior o poder e geralmente o crachá era suficiente para a pessoa liderar, porque vinha autoridade naturalmente. É claro que também, vindo essa autoridade, vinha também a responsabilidade. Então, se algo desse errado, a culpa geralmente recaía nos ombros do líder, do chefe. Ocorre que a liderança atual, e daqui para frente mais ainda, ela está muito mais distribuída, por alguns motivos, né, Wagner? Eu vou trazer alguns motivos aqui. O primeiro deles, que é mais complexo fazer as coisas. A gente vivia num mundo em que um produto, por exemplo, ele durava 50 anos. Então, se a gente trouxer da liderança, eu falei do meio militar, mas vamos trazer para as empresas, né, Wagner? Teve lá a Real, a linha de montagem. A função da liderança tradicional na linha de montagem era fazer com que as pessoas não ficassem ansiosas, porque as empresas pagavam pela mão de obra, né? Então, o chefe ele tinha que estar de olho para as pessoas trabalharem. Então, era muito assim, linha de montagem, as pessoas eram máquinas. Ocorre que no mundo atual, os produtos e serviços, não tem garantia que um produto ou serviço que tenha sucesso hoje vai ser sucesso amanhã.
Antigamente não, né? A gente comprava um produto, um serviço, durava 4 5 anos, né? Comprava uma geladeira, um carro, ficava lá anos. A gente compra um produto, um serviço, e muitas das vezes, no ano seguinte, tu troca, né? Porque tem opção melhor, aquela coisa toda. Você tá me ouvindo aí, Wagner, vem? Tá dando uma picadinha de vez em quando, Muniz, Tá? mas tá dando pra ouvir, tá? Tá dando pra ouvir. Aí agora deu uma travada. Tá. Eu mudei essa Se semana. se eu sei, se você quiser, É, Muniz, tentar pra eu gente ver mudei se essa vai semana, a minha avaliar, internet aqui não tá legal. se Mas você beleza, quiser vamos lá, a gente é desligar resiliente. se você quiser desligar a webcam pra tentar, fica só com o seu avatar aí. Hum. Aí você fala, o que que você acha? Você desliga a webcam, Eu vou tentar aqui. Vou tentar aqui, peraí. Vê se maravilha. melhorou. Melhorou? Melhorou, parece que sim. Vamos ver. Então, gente, ó, vamos ficar aqui para poder melhorar a conexão. O Muniz teve mudança dupla essa semana, né, Muniz? Mudança tanto da empresa, da Brasport, eu tá tendo, e também residencial ali dele. Então, vamos lá. Você trouxe, nós temos a modernização de tudo, né, Muniz? E muita coisa que vem acontecendo, vem evoluindo, precisa também evoluir como a liderança. Então, nós estamos numa era digital, já tem outras coisas que não existiam antigamente, e muitas pessoas acabam fazendo a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, e acaba se tornando obsoleto também. O líder anterior, o líder que eu falo é o chefe, ele acaba se tornando obsoleto, né? Concorda com isso? Isso aí. Ó, eu mudei aqui a rede, eu botei o 5G. Melhorou? Melhorou, parece que agora tá bom. É, eu acho que agora melhorou um pouquinho. Então, vamos tentar aqui. Mas eu ouvi o teu finalzinho, e aí eu vou conectar o teu comentário com a conclusão anterior. Sim. Então, nesse mundo tão mais complexo, né, Wagner? Dificilmente uma pessoa, o chefe, o líder, ele vai ter condição de ter todas as respostas. Então, primeiro ponto, no passado, a vida mais previsível, a liderança, ela tinha uma receitinha de bolo pronta e ela tinha que fazer as pessoas executar, né? Então, ela tinha que comandar, comando e controle. Nesse mundo mais complexo, é mais difícil isso ser estático. Então, vai mudar mais. Antes, como era mais estático, o chefe era o detentor de tudo. Ele sabia tudo do trabalho, né? E ele cobrava o pessoal fazer. Hoje, não dá mais para uma pessoa, um ser humano normal, né? Saber tudo, porque é muito complexo. A gente não sabe mais o produto ou serviço que agrada o cliente, porque o cliente tem opção na palma da mão, a concorrência é maior. Falam concorrência aí, pode ser uma startup de 2 pessoas, 3 pessoas, e acaba com uma empresa enorme. Então, aí, Wagner, tudo está conectado. A liderança, então, ela tem que ter mais inteligência de saber o seguinte: espera aí, já que eu, liderança, não consigo saber tudo, eu tenho que escolher pessoas que são melhores do que eu em aspectos complementares, e aí sim, a gente usa a inteligência coletiva de pessoas diferentes, com repertórios complementares, e aí eu consigo entender mais as coisas que eu não entenderia sozinho, consigo lançar produtos e serviços melhores e ter mais dinâmica, né? Não depende só de uma pessoa decidir. Nós temos a distribuição dessas decisões. Isso é desafiador, aí que tem a questão da liderança, porque agora não mais, então, o cargo é suficiente. A liderança tem que ter a sabedoria de lidar com pessoas, mais ainda, e não com máquinas, e fazer essas pessoas quererem trabalhar por um bem maior, que não só de execução. As pessoas têm que pensar mais, elas têm que estar dispostas a colaborar.
Então, uma liderança mais moderna agora, ela precisa ter essa sagacidade de que não é mais ela a mais inteligente. Ela tem que ser a orquestradora. E também o lado da equipe, né, Wagner? O grande desafio que a equipe tem que se preparar até mais do que antes e também se responsabilizar pelo resultado. Porque antes era assim: ah, eu fiz o que o chefe mandou, deu errado, a culpa é do chefe, eu fiz o que ele mandou. Agora não. Agora é o seguinte: a equipe tem mais autonomia, tem que ser mais auto-organizada, mais autogerenciada, e aí ela também assume um papel mais importante. Então, resumindo a história, mudam os dois lados, liderança e equipe. E isso não é fácil, porque o ser humano é um animal complexo pra caramba. Hoje eu estou pensando de um jeito, amanhã eu mudo, né? Hoje eu tenho uma motivação, amanhã eu mudo. Então, é um desafio enorme. Por isso que tem que ter, né, Wagner, lideranças Sim, muito mais preparadas para saber lidar com pessoas, processos, tecnologia, do que antes, né, meu amigo? sim, isso mesmo. E assim, só trazendo um contexto, complementando tudo aquilo que você já falou brilhantemente aqui, né? A liderança, na realidade, ela sempre foi fator determinante, como você falou, de sucesso em toda a sociedade. Então, ao longo da história, ela foi evoluindo. A gente tem aí a liderança tradicional, que é o modelo autoritário, né? Só falando com outras palavras aqui, é o modelo autoritário. Depois nós tivemos aí do século XX, quebrando os modelos tradicionais, o surgimento da liderança humanizada, né? Começou a se levantar as necessidades, tá aí tem hierarquia, pirâmide de Maslow, tem muitas coisas ali que você pode avaliar, não é o foco aqui hoje. E na nova era da liderança, e nós estamos falando aí do século XXI, né, com novas tecnologias, com vários outros itens, que é a inclusão da diversidade, né, a inclusão, a inovação dentro da liderança. Então, todos esses aspectos que antes não eram vistos, né, a inclusão. Pô, você acha que naquela época lá que você comentou no início do comando e controle total, o pessoal estava preocupado com inclusão? Não existia isso. E hoje é fundamental a gente ter essa visão também, né? E tanto a diversidade quanto a inclusão, quanto a inovação. Aí, indo para uma segunda pergunta que aí nós criamos para poder a gente bater o nosso papo, né? Quais são os principais desafios hoje que os líderes enfrentam, tá? Ao tentar romper com paradigmas que foram pré-estabelecidos, Muniz? Que existe ainda, né? Tem muito desafio, Wagner. Vou elencar alguns deles aqui. O primeiro é que também, assim como a liderança tem que se preparar, a equipe tem que estar mais interessada em se desenvolver com responsabilidades, aquela mescla, né? Liberdade e responsabilidade. Então, o primeiro desafio é que a equipe, a liderança agora, tem que identificar pessoas com habilidades diferentes do passado. Olha que interessante, você falou de inclusão. Por que que agora as empresas, elas até olham a diversidade, a inclusão, com um olhar de inovação? Porque no passado, se a gente pensar bem, né, Wagner, para apertar parafuso, precisava de homens fortes. Simples assim, né? Homens fortes. Criança menos, um idoso menos, mulher, dependendo, não tinha aquela força física. A verdade é essa, né? Então, homem forte. E era descartável, né? Se aquele homem forte ficasse doente, demite ele, deixa ele morrer, troca, né? Era substituível. Agora, além do respeito às pessoas que a gente tem que ter, né? A humanidade, todo mundo tem que ser igual, independentemente de qualquer outra coisa. Agora, um desafio para a liderança é saber o seguinte: caramba, quanto mais pessoas diferentes tiver na minha equipe, é melhor. Porque se eu vou construir um produto, um serviço
para pessoas na sociedade que estão muito mais diversas, né? Sempre estiveram, mas agora são mais respeitadas. Então não adianta eu lançar um produto que só tem homem branco, né? Então, um desafio que você falou muito bem é esse. A liderança, ela tem que saber liderar não mais somente pessoas iguais a ela, que no passado era assim. A gente tem exemplos aí que gerou um montão de debate, né? Executivos brancos altos. Tem até uma pesquisa, Wagner, dos Estados Unidos, que deve funcionar no Brasil, presidente de empresa, se eu não me engano, eu não tenho o número exato, mas assim, mais de 90% dos presidentes de empresa tem mais de 1,90 m, Wagner, olha isso. É Branco mesmo? de um Boa. metro e noventa, entendeu? Assim, é muito tudo igual. Por que isso era assim? Porque era assim, e aí? Agora com a diversidade, esses homens brancos de 1,90 m, eles têm que saber, peraí, não é suficiente isso, a equipe também ser assim, né? Então, vamos lá, se perguntou os desafios. Então, um desafio é escolher pessoas que saibam trabalhar de maneira mais auto-organizada. Esse é o primeiro. Então, a gente não pode ter somente pessoas que executem as ordens. Temos que ter pessoas que saibam entender as ordens ou as diretrizes, melhorar, sugerir e se responsabilizar. Primeiro item. O segundo tem a ver com o que tu falou, diversidade e inclusão. Temos que ter lideranças que saibam liderar pessoas diferentes. E é difícil pra caramba, né, Wagner? É muito mais fácil liderar pessoas iguais a mim, né? Ah, faz isso que pensa igual a mim. Não tô dizendo Que nem tem o mesmo pensamento, né? mesmo pensamento, nem falando de aspectos físicos, né? De raça, mesmo pensamento. Só que aí, se a liderança está enxergando, tem ponto cego, não está vendo direito, e não tem ninguém para falar, ela vai para o buraco junto com a equipe. Então, o segundo aspecto dá um trabalho enorme, liderar pessoas diferentes. E o terceiro, você falou bem, existem estilos de liderança. O mais conhecido é o autocrático, né? Aquele que o chefe manda e o pessoal faz. Ocorre que esse estilo autocrático, ele é aquele estilo que é bom para quem manda, mas é ruim para quem recebe, né? A ditadura a gente vê aí no mundo. Um ditador, ele não tem um judiciário para questionar as leis, ele faz o que ele quer. Não tem um congresso que também fiscaliza, né? Não tem uma imprensa que avalia, não. O ditador, ele faz o que ele quer. Ué, e se alguém falar, ele manda prender, manda matar. A liderança autocrática é parecida com isso, né? O líder fala, olha, é isso, e muitas das vezes, quando dá errado, ele coloca a culpa na equipe, que não soube fazer o que ele mandou. O desafio atual é a liderança ser mais democrática, no sentido de ouvir mais a equipe, mas se responsabilizar pelo resultado. Porque também ser democrático não é eu ouço, deu errado, a culpa foi da equipe. Isso acontece muito no futebol, né, Wagner? Tem técnico que é assim, ó, eu não tô lá para chutar bola, pô, né? O cara que perdeu o pênalti lá, o meu goleiro que tomou frango. Não, a liderança ela dá campo, espaço para a equipe tomar as decisões, fazer as coisas, mas a responsabilidade da liderança. Então, eu vou parar nesses três desafios aí, que já não são fáceis, né, meu amigo? Não, com certeza, viu, Muniz? Com certeza. E assim, desafios e pode esperar. Vão ter outros futuramente, vão aparecendo mais. À medida que a comunidade evolui, à medida que a tecnologia evolui, os pensamentos começam a ser diferentes e o líder ele tem que estar ali antenado com essa ideia. Ele tem que entender hoje que não é mais ele, o poder não está mais na mão dele. Eu vejo assim, por exemplo, a comunidade jovem, por exemplo, já não se sujeita tanto a trabalhar com chefes. É, tanto que tem muitas pessoas vendo nas redes sociais aí reclamando que não estão conseguindo mais profissionais, não sei o quê, porque não está alinhado aí com os objetivos de quem quer trabalhar. Eu acho que eu não sei se você entendeu a minha colocação.
Mas eu quero até trazer depois esse tema à tona, um pouco para aprofundar um pouquinho mais, falar um dia só sobre isso, que a liderança, ela consegue arrastar multidões, certo? Quando ela trabalha com uma boa causa, é, e consegue visualizar todos os lados. O lado superior, a parte superior da pirâmide ali, que vai existir, vai continuar existindo, não tem como. Se a empresa não gera dinheiro, não tem como ela sustentar, isso é fato. E também o objetivo de quem está na linha de execução, né? E o líder está ali para fazer essa ponte. Ele está ali para fazer fazer com que tudo funcione bem e que os times tenham mais, como é que eu falo, resultado, tá? Tenham mais sinergia entre os integrantes. E aí o seguinte, Muniz, de que forma a inovação e a tecnologia, tá? Elas podem ajudar os líderes a quebrar barreiras e transformar a organização. É, esse ponto aí, né, Wagner? Deixa eu só dar uma travadinha aqui. Finalzinho da tua pergunta. Como que a inovação e a tecnologia, tá? Ela pode ajudar o líder a quebrar barreira, pensar fora da caixa, para transformar as organizações, para Pô, gerar resultado positivo para as organizações. legal. Eu vou encaixar a tua pergunta com o teu comentário. É legal que a gente faz esse Sim. bate-bola, sempre dá para encaixar, né? É, essa questão de liderar pessoas da nova geração é sempre um desafio, né? Porque nós somos seres humanos que o nosso cérebro ele gosta de automatizar as coisas e repetir. A gente gosta, né? O cérebro gosta de economizar energia, né? Tem até aquela pesquisa que eu já falei algumas vezes, nosso cérebro ele só ocupa 2% do nosso corpo, mas ele consome mais de 20% da nossa energia. Então ele quer sempre automatizar, né? Eu mudei essa semana passada, final de semana passada, Wagner, e aqui eu estou conhecendo os caminhos, mas eu já automatizei, cara. Eu sei que para ir para a praia, por exemplo, eu tenho que atravessar a rua tal, e aí tem um sinal aqui que é mais perto do que ali, e eu já automatizei. Olha que interessante, né? No início eu ficava tateando qual é o melhor caminho agora. Tum. Isso é bom por um lado, que economiza energia, por outro lado é ruim, porque a gente acaba se acostumando com a mesma coisa. E aí, a nova geração, ela geralmente traz ideias novas, que podem ser muito boas. Aí tem a ver com a inovação que você falou. A liderança, quanto mais experiente ela é claro que tem um lado bom do repertório, de refletir antes de tomar uma decisão impensada, é muito bom. Mas é melhor ainda quando mistura com a nova geração, que já é muito mais tecnológica, que é a tua pergunta. Então vamos pegar um exemplo prático aí da inteligência artificial. Imagina que, pegar um exemplo bem simples, né, Wagner? Era muito comum no passado, em reuniões, alguém ter que anotar lá as coisas principais da reunião, né? Seja fazer uma ata, anotar os tópicos principais, para ter um acompanhamento. Você trabalhou como no PMO, você sabe bem disso, né? Alguém tem que tomar ação das coisas. Imagina que hoje as ferramentas elas têm possibilidade de automaticamente gerar a legenda da reunião, gravar e legenda. Olha que legal. Então, uma liderança que não sabe usar isso, ela vai ficando para trás. Por quê? Porque perde-se tempo, vai ter que botar alguém da equipe para ficar transcrevendo, fazendo ata. Eu mesmo, eu já liderei equipe que eu liderava reuniões que eram muito importantes, reuniões executivas, e as pessoas, tinha uma pessoa da minha equipe, Wagner, às vezes duas, anotando lá, cara, digitando, anotando, fazer uma ata de reunião. Era seríssimo. E aí, cá entre nós, tinha que fazer a revisão da revisão do que foi colocado, porque eram situações em que a gente estava lá determinando ações que os executivos teriam que tomar e cobrando deles prazos. Então, se a gente entendesse errado o que foi escrito, gerava um ruído enorme. Então, olha que interessante, um exemplo pequenininho. Hoje, uma reunião dessa, você grava
disponibiliza para todo mundo automaticamente e ainda faz a ata de reunião ou resumo da reunião. Ou seja, uma liderança inteligente é aquela que não se fecha para a tecnologia ou para a inovação, pelo contrário, se abre. Agora, por que não aproveitar o potencial dos jovens? E aí eu vou dar um exemplo que é interessante, Wagner. A Uhum. minha filha Luísa, ela tem 10 anos hoje, mas, sei lá, 3 anos atrás, foi ela que me ensinou que lá no WhatsApp você pode segurar para gravar um áudio e soltar, né? E se não ficar bom, você não manda. Eu fazia umas coisas aí que eu não sabia disso, olha só, uma criança, ela tinha, sei lá, 7 anos. E ela me viu fazendo, porque eu ficava segurando, o Wagner, e doía a mão, né? Dependendo aí, às vezes eu mandava lá uns podcasts. E aí, cara, doía a mão. Ela, papai, olhou assim, papai, não. É só você apertar e levantar. Aí fica falando, se não ficar bom, você cancela o envio. E eu mandava e apagava. Então, eu quero dar um exemplo. Como é que pode uma criança de 7 anos descobrir uma coisa que eu não tinha descoberto sozinho e melhorar a minha produtividade? Então, esse ponto que você falou é muito importante. A liderança moderna, ela precisa conhecer minimamente de pessoas, de tecnologia e de processos. Essas três coisas juntas. E a tecnologia é sem fim. E aí você falou do spoiler. Para quem é da comunidade Digital Edu, vai vir coisa boa aí, os encontros especiais, mas Isso eu vou aí. deixar para você falar depois, que a gente vai falar desses três itens aí, né, Wagner? É isso aí, com certeza. Então, assim, tá trazendo assim uma colocação, nós temos vários pontos, né, dessa pergunta que a inovação e tecnologia podem contribuir. Além de tudo que o Muniz falou aqui, nós temos as barreiras, né, a conectividade que nós temos hoje que não tinha no passado. Isso traz aí ferramentas como o Zoom, Slack, Microsoft Teams, várias ferramentas que hoje são usadas que podem conectar. Então, isso facilitou. E se você usar de forma coerente, como o Muniz disse aqui, a maioria deles hoje já tem a ata automática. Então você vai só rever depois ali e fazer os pontos. Então começa por aí. Isso melhora o desempenho, melhora a produtividade, né? Tem outro ponto também que são as tomadas de decisão baseado em dados, né, data-driven leadership, modelos de Power BI, por exemplo, você pode criar ali dashboards interessantes para sua equipe poder controlar. Então você pode estar fazendo. Antigamente não tinha isso. A maior parte da minha vida eu trabalhei em locais que era tudo físico. No Muniz também deve ter sido assim. Era um quadro preso na parede ali com desempenho e tudo mais. Automação, inteligência artificial, temos aí criação da cultura da experimentação, né, Muniz? Que é incentivar ali que as pessoas, vamos dizer assim, elas inovem, né, sem o medo de errar, de fracassar. E se fracassar, tudo bem, usa o erro, né? Usa esse erro como aprendizado. Então, esse incentivo que as empresas não tinham antigamente. Antigamente ninguém tinha essa oportunidade, era uma empresa ou outra que tinha essa liberdade. Então, essa cultura de inovação é importante o líder pregar dentro dos seus times. E também a facilidade hoje que nós temos de educação continuada, que até então, eu lembro na época assim, eu venho de uma família que tinha condições. Não éramos ricos, mas nós tínhamos condições. A nível da gente ter, por exemplo, Barça em casa. Quem sabe o que é Barça, sabe o que eu estou falando. Era preço de carro, né, Muniz? É. Então eu lembro que a gente ia pesquisar sobre uma coisa, a gente tinha que abrir a Barça ali e pronto. Hoje você pode fazer desenvolvimento com o seu time de forma remota. Presencial é bacana, tem aquele contato, é bacana, mas o online chegou para facilitar. Você pode criar um programa de desenvolvimento do time com treinamento de team building, treinamento. Tem muita coisa que você pode desenvolver, né? De criatividade, de inovação e por aí vai. Então, esse universo novo nosso é totalmente. Como é que fala? Não tem como o líder ser mais aquele líder tradicional.
com a ideia só da hierarquia, com a ideia da punição, com a ideia. É evolução, gente, é evolução. Ó, eu vou parar de falar que hoje eu estou falando demais. É, e assim, tem uma pergunta aqui de quem que é? Aqui no nosso site oficial. O Egídio Paixão colocou, né? O Management 3.0 ensina muito sobre dar autonomia aos liderados. Isso aí. E eu super indico para vocês o Management 3.0. Inclusive, Muniz, vou dar outro spoiler aqui também, que nós estamos trazendo aqui, a Digital Edu, ela vai, com parceria com a Coletivo Ação, nós estaremos aqui oferecendo dentro da plataforma todos os treinamentos do Coletivo Ação. Como eu falo todos os treinamentos, nós estamos falando de estruturas libertadoras, Management 3.0, Agile Mindset, tanta coisa que a gente já apoia eles aqui que eu não estou lembrando todos aqui agora. Mas tem assim, Team Building, são vários treinamentos, Team Facilitator. Então fica aí a dica para vocês, tá? E o Breno Ferreira falou o seguinte: antes se avaliava que líderes autocráticos eram ideias em momentos de crise que exigiam centralização. Hoje se observa que no mundo volátil ele acentua a crise. É o dilema da crise. Até que ponto centralizar para frear a crise? E até que ponto dar autonomia para inovar e sair da crise? Como ler esse cenário, Muniz? Deu para entender? Deu para entender. O ponto aí que foi falado, foi o Breno? Tá. Breno. O Egídio falou do Management 3.0, legal, concordo, né? Ele tem até joguinhos lá de delegação. Eu fiz na época, um tempo atrás, essa formação, né? Ela é interessante, traz muitos aspectos legais. Agora, essa questão que o Breno falou, realmente era muito comum as empresas contratarem profissionais, gerentes, líderes mais autocráticos, quando a empresa estava em crise, porque tinha que dar uma direção e era aquilo, né? Hoje eu vejo que essa deveria ser a exceção da exceção. É claro que em alguns momentos é necessário dar direção, e falar para a equipe, esse é o caminho, vai. Agora, quanto menos, melhor. Eu sempre brinco, Wagner, que essa questão de usar o crachá, às vezes é necessário, né? Um pai, uma mãe, uma liderança, um empreendedor. Eu até falei, acho que na última reunião, no último encontro aqui, Wagner, que eu voltei a fazer reunião diária com a minha equipe, todo dia. E eu fazia, em algum momento, não precisou, né? Eu dava a direção, a equipe fazia, eu acompanhava. Uhum. Só que a gente cresceu a equipe, a complexidade aumentou, e eu vi a necessidade de muitos assuntos. E às vezes falta a liderança da direção. Não é que vai ser autocrático, né? Mas, por exemplo, eu falo para a equipe assim, olha, a prioridade aqui é essa. Tem que ser essa, né? Porque a responsabilidade é minha. Eu tenho que saber da direção e cobrar da equipe que cumpra essa direção. Isso aí não é ser ditador, né? É ser claro na comunicação. Agora, eu até falei com uma pessoa da minha equipe hoje que eu tinha dado uma direção de manhã, aí depois a gente teve um outro papo mais específico, ela, poxa, Muniz, eu estava pensando aqui em fazer diferente por isso, isso e isso. Aí você tem toda a razão. Então, a liderança não precisa ser autocrática assim, é do meu jeito, eu não quero ouvir, não. E aí fica aqui uma dica para todo mundo. Você tem que perceber qual o estilo da sua liderança. Existem lideranças que naturalmente são mais diretivas, autocráticas, porque talvez ela não está enxergando um jeito melhor de fazer. Mas ninguém é maluco, né? Por exemplo, eu pensei de um jeito, falei na reunião de manhã, aí de tarde, essa pessoa que estava lá falou, pô, Muniz, eu estou meio preocupada com isso. Tá bom, fala aí. Aí deixei ela falar. Ela falou, eu falei, você tem razão. Eu não estava enxergando isso. Aí mudei a minha decisão. Então, essa questão aí da inovação, que também falou o Breno, é um bom exemplo.
essa pessoa da minha equipe executaria a minha direção, né? Ela trouxe uma ideia que era melhor do que a minha. E não tem problema nenhum, não é vergonha você fazer isso. É vergonha fazer o pior para a empresa. Isso é vergonha, né? Fazer o pior para a equipe, isso é vergonha. Agora, voltar atrás de uma decisão porque ela é melhor e a sua é pior, não há problema nenhum. Então, aí, ô Wagner, um outro aspecto da liderança moderna é ter mais humildade. Porque eu lembro, Disse assim que eu tudo. assumi o primeiro cargo, a gente sabe que há uma cobrança da liderança ser perfeita, não pode errar, porque não pode demonstrar fraqueza, porque senão as pessoas vão se aproveitar de você. Hoje em dia, e aí, Wagner, você falou de experimentação, é muito isso. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém Uhum. sabe. Tem certeza, antigamente, o mundo mais estável era assim: define um plano estratégico de 5 anos, segue a risca que vai dar certo. Agora, não. E aí eu queria dar até o exemplo, Wagner, a gente tem falado muito aí de IA. Aham. Pega aí, há 2 anos atrás, o OpenAI, né, criou aí o ChatGPT, foi o boom da IA. Só se falava nisso. Eu lembro que eu coloquei até no meu livro Antifrágil que o Google, a Microsoft, mas o Google, né? O Google tremeu. Por quê? Caramba, as pessoas estavam deixando de pesquisar coisas no Google para pesquisar no ChatGPT. Aí, beleza. A Microsoft aportou 10 bilhões lá no OpenAI e ficou parceira lá deles. Tá bom. Aí agora, em janeiro, coincidentemente, 2 anos depois, vem o DeepSeek. Caraca, derrubou as bolsas do mundo, cara. As empresas perderam bilhões, quase trilhão. Por quê? Uma empresa da China, usando muito menos poder computacional, fez muito melhor. Eu até fiz um vídeo no meu LinkedIn semana passada falando disso, né, Wagner? Inovação tem a ver com restrição. Olha que coisa contra-intuitiva, né, Wagner? Por que, que a DeepSeek mandou super bem e derrubou as ações aí da OpenAI? Porque o governo americano ele não estava vendendo, deixando a China usar os chips, né? É uma decisão, uma canetada do governo americano na época do Biden. E aí os chineses não tinham acesso ao poder computacional do americano. Aí eles tiveram que fazer um algoritmo melhor que usava 10 vezes menos o poder computacional. Aí ficou mais barato fazer o DeepSeek e, bom, explodiu. Olha que loucura. Então, juntando aí liderança com inovação, a liderança tem que estar olhando sempre. Peraí, tem um jeito melhor de fazer? Um jeito mais produtivo, mais econômico, mais rápido? Vamos fazer. Só que ele, líder, ela, líder, não consegue fazer isso sozinho. Aí vem, equipe, vem. Equipe, vamos lá. Eu não sou dono da verdade, não. Eu estou aqui estudando. Eu estou buscando. Me ajuda. Aí, Wagner, a gente falava assim antigamente: vamos fazer a 4 mãos. Não é mais a 4 mãos. Vamos fazer a 4 cabeças, 20 cabeças, e não mãos. Então, voltando aqui, a liderança que só tem como estilo ser diretivo, autocrático, está ferrada. Essa está fora do mercado. De vez em quando, uma empresa ou outra vai valorizar isso, quando ela tiver que fazer corte, demitir gente, uma pessoa menos humana. Liderança moderna é aquela que escolhe bem as pessoas da equipe, desenvolve elas e dá uma direção clara para onde elas vão, mas deixa elas trabalharem com autonomia, com responsabilidade, mas aí, Wagner, eu vou devolver para você, você falou muito bem, cobrando resultado de negócio. Que história é essa? Aí eu vou dar o um exemplo aqui das empresas que eu sou sócio, né? Advisor. A gente tem clientes a atender. Aí eu falo com a equipe lá, Wagner, é o seguinte: tem que estudar, tem que se capacitar, não pode ficar acomodado, porque o nosso cliente merece o melhor. Então a gente está em um cliente aí chegando a 20 profissionais. O nosso cliente, nós
prometemos o melhor. E o melhor é o quê? Ter os melhores profissionais. Então, gente acomodada, eu não quero na minha equipe, já falei. Na editora Brasport, a gente tem a responsabilidade de concretizar o sonho do nosso autor, mas trazer livros que ajudem o leitor. Então, é isso, é o que você falou, resultado de negócio, valor entregue. E isso é impossível fazer sem pessoa boa na equipe, né? Sem pessoas É isso aí. comprometidas com a excelência, né, meu amigo? É isso aí, disse tudo, até simplificando aqui, trazendo também, reforçando isso. Fala-se, existem milhões de estilos de liderança, cada uma tem uma característica específica, mas em certos momentos, você ser um líder e impor a regra ali é necessário. Isso. Não pode ser contínuo. É. Significa que você não está tendo controle pelo time. Porque se você tiver aqui o tempo todo e interferir na decisão ali, nas diretrizes que foram dadas para os colaboradores, acabou, não está dando certo. Então o erro pode estar em você, não no seu time. Porque eu já vi muito líder assim, Muniz, não sei se você já viu assim, né? Ah, tem O de chefão, monte, tem de monte. o chefão chega e fala assim, cara, você não conseguiu fazer isso, 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 isso. E ele responde, cara, mas assim, eu peço desculpa, mas foi fulano. Pô, não é fulano, foi você como líder. Não sei, eu acho que o líder, ele precisa assumir essa responsabilidade. Não é simplesmente virar e falar assim, ó, ele foi o culpado, ó. Não, é porque você não, no seu estilo de liderança, você não soube utilizar a correta, acabou. Faz sentido isso para você, Muniz? Total sentido. E aí, o Wagner, entra o papel da liderança que sabe desenvolver o time também, né? Sabe recrutar, sabe desenvolver, sabe cobrar resultado. E eu vou dar um exemplo do futebol. Você sabe que eu sou flamenguista. O Flamengo ele está hoje com um líder lá, Wagner, que é o técnico, né? O técnico é o líder. Felipe Luiz. Até ontem ele era jogador de futebol. Aí ano passado, até ontem que eu digo assim, ele se aposentou em 2023, 2024. Olha a humildade desse cara. Começou a treinar jovens, 17 anos, depois passou para 20, e aí no final do ano ele assumiu o lugar do Tite, que era o técnico do Flamengo e foi da seleção. Esse cara, Wagner, ele deu uma entrevista esse ano, eu até falo com a minha esposa, eu gosto de ver entrevista de futebol, se você souber extrair, se extrai ali lições de liderança. E ele falou uma coisa de um jogador, Wagner, que estava com ele no Flamengo, né? Ano passado foi contratado, e ele foi a maior contratação do Flamengo, Alcaraz. E esse cara, ele não conseguiu desenvolver um bom trabalho, né? Vários motivos. E aí ele foi emprestado lá para o Everton da Inglaterra. E aí o Felipe Luiz, olha só, o que é um líder, Wagner, assumir a responsabilidade. Ele falou assim, olha, esse menino, ele tem 21 anos, 23 anos, desse, 20 e poucos anos, ele é muito bom, mas o modelo de jogo aqui não estava se encaixando. E ele falou assim: eu fico muito triste por não ter conseguido fazer ele ter sucesso. Olha só. Olha a humildade desse cara, a inteligência. Ele até falou assim: eu sinto que eu errei como líder, dele não ter sido, não ido muito bem aqui. Tudo bem que ele, eu acho até que ele não tem tanta culpa assim, mas na dúvida ele assumiu para ele. Porque ele pegou o time agora, ele está montando agora, pegou lá em outubro, começou agora o ano. Então, o Flamengo decidiu emprestar e vender porque foi muito caro. O Flamengo está precisando de fazer caixa, né? Porque a empresa tem contas a pagar. Mas eu queria falar, ele foi para lá, Wagner, no primeiro jogo, segundo jogo, ele arrebentou. Aí os repórteres gostam de cutucar, né? E aí, Felipe, tu liberou o cara e ele arrebentou lá. Ele falou, olha, eu estou muito feliz por ele. Que eu falei, eu gosto dele, ele é um ótimo jogador. Eu que não consegui fazê-lo produzir aqui, brilhar. Então, voltando para a tua pergunta, com esse exemplo, a liderança, ela tem essa responsabilidade de fazer as pessoas produzirem o melhor que elas podem. Se a pessoa não está fazendo o seu melhor, aí tem dois motivos, Wagner. Ou a liderança não sabe colocar a pessoa naquilo que ela tem potencial, ou a Não pessoa soube também alocar, né?
Não soube Isso, não alocar soube a pessoa na função certa. isso, essa é uma possibilidade. A outra, que a pessoa também não quer, porque também tem disso, né? Tem uma frase aí: a gente pode levar o cavalo até o rio, mas a gente não pode forçar o cavalo a beber água. Então, eu sou muito direto com a minha equipe nisso. Ó, a gente dá todas as condições. Eu sou mentor da minha equipe, Wagner. Você sabe que eu tenho o meu programa de mentoria há alguns anos, Sim, sim. e não é barato, né? É um dinheirinho que as pessoas têm que pagar para ter mentoria individual. Eu faço Uhum. isso com a minha equipe quando necessário. Tá bom. Tem lá o nosso diretor que faz. Pô, se a pessoa não está fazendo dela, aí também eu não vou fazer. E aí eu queria falar o seguinte: a liderança tem que ter coragem. Não pode ficar com medinho, não. Você deu oportunidade para a pessoa se desenvolver. A pessoa não se desenvolveu, a liderança tem que ter coragem para tirar essa pessoa da equipe. Ou aloca para outra equipe que ela encaixa, ou disponibiliza ela para o mercado de trabalho, para ver se ela consegue algo que se aplique nela. E aí tem uma analogia que eu gosto, né, Wagner? E aí tem a ver com o meu livro Smart Skills. Se você pegar um cachorro e um macaco e falar, subam nessa árvore, o macaco vai adorar, não vai? Vai subir fácil. O cachorro, coitado, não vai conseguir. E aí, Wagner, pode ser uma liderança inspiradora, pode ser um líder ditador Uhum. autocrático. O cachorro não vai subir. Nem falando, vai, o líder inspirador fala assim, né? Vai, cachorro, você é incrível, tu Sim. consegue. Não vai conseguir. Aí vem o líder autocrático. Cachorro, se tu não subir, eu te mato. Ele não vai conseguir. Então, a liderança, ela tem que ter essa sabedoria, né? Entender o potencial de cada um e colocar as pessoas nos projetos que elas podem brilhar, né, meu amigo? Sim, é isso aí. Simplificando aqui, falando o seguinte: é, o líder ele tem que conhecer as limitações, tem que conhecer as habilidades de cada integrante do time, né? Isso é fundamental para que você tenha aí bons resultados com seu time, né? Bem interessante essa colocação, viu, Muniz? E o seguinte, gente, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu quero falar um pouquinho do programa que nós vamos desenvolver. Para quem, eu vou dar o spoiler aqui para poder vocês entenderem. Para quem, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Para quem estiver aqui com a gente na Digital Edu, vai participar gratuitamente, tá? Já dei um spoiler aqui. Daqui a pouco eu falo mais. E assim, vamos pegar a última pergunta que eu quero, é o seguinte, Muniz, vamos pegar uma coisa prática para o pessoal poder começar a fazer amanhã no trabalho dela. É assim, quais práticas você considera essenciais para um líder que deseja se destacar nessa nova era da liderança? Quais são as coisas que ele precisa começar a fazer a partir de agora, a partir de amanhã? Boa. A primeira coisa é autoconhecimento, né? A liderança, ela tem que olhar para dentro de si, reconhecer os seus pontos fortes, suas smart skills e as suas limitações. Aí, né, Wagner, aquilo que é forte na liderança, ela pode ajudar a equipe a se desenvolver. Beleza. Aquilo que a liderança tem limitações, ela avalia na sua equipe alguém que faz melhor e entrega a bola para essa pessoa que ela vai fazer melhor. Então, de todas as dicas que eu poderia dar aqui, uma prática é essa, né? Não queira fazer melhor do que alguém melhor do que você, não gaste a tua energia. Aquela questão do macaco e do cachorro. O macaco, ele sobe a árvore melhor, mas quem caça melhor é o cachorro. Então, se colocar o cachorro para caçar, ele vai arrebentar. E o macaco não. Então, tem a frase, né? Cada macaco no seu galho, ela se aplica aqui. Então, a liderança, ela tem que se conhecer muito. E aí, Wagner? Às vezes a coisa é simples, pensando na prática que você pediu. Por exemplo, eu gostava muito, desde o início da minha carreira, de ensinar as outras pessoas. Eu sempre gostei. E eu nunca imaginei que eu ia ser professor. A minha irmã, ela fez segundo grau, formação de professores, é o ensino médio agora, fez pedagogia, fez mestrado, fez tudo.
Ela seguiu essa carreira, eu segui a carreira técnica. Mas eu me descobri. Então, eu queria falar que quando eu falo de autoconhecimento, não se cobre. Você pode ter 50, 60, 70 anos. Sempre a gente está em evolução, né? Eu até fiz um vídeo essa semana de neuroplasticidade. Não existe limite de idade. Antigamente achava-se que com 40 anos não dá para aprender mais nada. Acabou esse negócio. A ciência já provou. E aí, Wagner, o autoconhecimento é isso. É você pensar, peraí, o que eu faço que eu sinto orgulho do que eu faço e as pessoas me parabenizam? Isso é autoconhecimento na empresa. Aí você vai começar a ajudar a sua equipe a aprender aquilo também para elas potencializarem aquilo. Mas o que você não faz bem, não queira gastar uma energia enorme para se desenvolver naquilo, se tem uma outra pessoa melhor do que você. Então, o líder é isso, né? Ele também investe tempo em conhecer as habilidades, os gostos pessoais da equipe. Agora, o Wagner, isso dá trabalho, né, amigo? Isso dá trabalho. Esse é o desafio da liderança moderna. Porque antigamente era fácil, ó, todo mundo faz e fiquem quietos aí, não reclamem e façam. Hoje não. As pessoas querem trabalhar com alguém que elas admiram. É assim. Eu quero trabalhar para alguém que vai me ajudar a crescer profissionalmente, pessoalmente. Eu quero trabalhar para alguém assim. Então, os jovens, principalmente, eles não aceitam mais aquela coisa de engolir seco que o chefe mandou. Não, neném. Tem que ser uma liderança inspiradora que se capacite. E aí, vou devolvendo para você, como a gente faz para a nossa equipe se desenvolver? Dá o exemplo. Se a liderança quer que o time leia, líder, leia. Se a liderança quer que a equipe esteja aqui nessa live, ou no programa que você vai anunciar daqui a pouco, esteja aqui. Então é simples assim, né? A gente não faz o que os outros falam, a gente faz o que os outros fazem. Né? Que é pai e mãe sabe bem disso aí, né, Wagner? É isso aí. Inclusive, eu já falei aqui com bate-papo com o Muniz mesmo, em outras lives, em outros tempos, que você pode começar a desenvolver o seu time. Ah, mas a empresa não dá verba para isso. Ok, gente, propõe o time, um aprendizado contínuo próprio. Você pode encontrar. É lógico que tem algumas pessoas que são assim, né, Muniz? Coisa de trabalho é só no trabalho. Mas isso não é trabalho, isso aí é conhecimento. Então, por exemplo, a Cumbuca. Cumbuca eu conheci pela Falcone, pelo trabalho da Falcone na indústria que eu trabalhei aqui em Araxá, na CBMM. E funciona muito bem. As pessoas pegam muito conhecimento, muito aprendizado, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem procurar aqui como funciona a técnica Cumbuca da Falcone. Eu acho que é da Falcone. Quem quiser, me manda mensagem, que aí eu posso até explicar direitinho como é que funciona. Mas você não precisa de altos custos para isso, né? Você pode começar a partir de amanhã. Outra coisa, a partir de amanhã, já além do autoconhecimento que o Muniz falou, que é importantíssimo, porque às vezes o problema do time pode ser seu, né, Muniz? Isso eu não sei. É. Então, se a pessoa não se conhece, ela não vai saber o que ela pode melhorar, o que poder desenvolver e tudo mais. Então, busque entender. Se você até hoje ainda não chegou para o seu time ali, olhou e falou assim, opa, esse cara aqui tem essa habilidade, ele tem essa deficiência. Vai com esse olhar amanhã, no trabalho, para analisar o seu time. Não fica olhando para ele, não, senão ele vai achar estranho, né? Mas assim, pensa só, fulano, o que ele tem? Vai ter uma reunião à tarde, vou fazer diferente. Eu vou dar autonomia para eles. Gente, hoje vocês vão definir aqui qual vai ser Não sei, Muniz, estou dando dicas aqui do que eles podem fazer para poder começar a pensar de forma diferente, mudar diferente e tudo mais. Então aí, só aumentando aí, dando mais alguns leques do que o Muniz falou aqui para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui, o pessoal hoje está tímido com perguntas. Aqui a Janaína colocou o seguinte, a palavra convencer mais é o exemplo que arrasta. Converse, não, peraí. A palavra convence mais é o exemplo que arrasta. A palavra ajuda um pouquinho, mas o que convence é o exemplo. Boa. Ah, tá, não, ok. Eu li aqui colocando pontuação no lugar errado, gente. Me desculpa. Agora eu tô assim, eu fiquei entender a pergunta. Janaína, desculpa pela leitura errada aqui, viu? Equívoco do Wagner. Ô, gente, é o seguinte, vamos lá.
Eu conversei com o Muniz aqui mais cedo, nos bastidores, e nós vamos fazer uma. A nossa ideia é gravar um mini treinamento para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais de liderança, começar a pensar em liderança. E esse treinamento, ele vai ser vendido, ok? Ele vai ser vendido a um valor mais baixo, um valor acessível para todo mundo. Porém, nós vamos fazer a gravação aqui na Digital Edu, tá? Eu vou até compartilhar a tela aqui com o pessoal para ver um resuminho do que nós vamos fazer aqui. Nós vamos definir a data ainda, provavelmente essa vai ser uma série de 6 lives sequenciais. Cada dia vai ser um tema específico, ok? Inicialmente, nós vamos ter este... Deixa eu pegar aqui formato. Vou até colocar aqui para o pessoal entender. Ô, Wagner, porque... mas a melhor notícia Uhum. é que quem faz parte da comunidade Digital Edu é gratuito, né? É gratuito. Para quem tiver aqui na Digital Edu, é gratuito, não vai pagar. Beleza? Boa. Olha, essa dica aí é interessante, tá? Então aqui, ó, vou compartilhar a tela aqui, ó, compartilhar tela, rapidinho, tá, mostrar, a ideia é mostrar bem rapidinho para vocês, tá no Word mesmo, tá? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, Desperte o poder da liderança para transformar times em máquinas. Vão ter um primeiro encontro, são 6 encontros. Primeiro encontro, vamos falar de conceitos, né, introduções e tudo mais. No segundo encontro, poder do mindset digital, né, exploração de como a mentalidade digital pode revolucionar a forma de liderar. Ferramentas de alta performance, demonstração prática de algumas ferramentas que podem ser utilizadas, técnicas. No quarto encontro, desafios e oportunidades dessa era, né? Uma discussão interativa sobre como superar desafios e transformar crises em oportunidades. O quinto encontro, história inspiradora. Vamos ter convidados aqui para poder falar dos seus cases de sucesso. Vamos chamar de líderes de empresas de ponta para poder fazer aí um bate-papo com a gente. E então, o último encontro, o tema você já sabe o que é, agora é com você. Ou seja, nós vamos dar ali para vocês o start, vamos dar ali a oportunidade de vocês começarem a desenvolver, de vocês começarem a levar para a empresa que vocês estão algumas ideias que vocês vão estar aprendendo nesses encontros. Então, é uma ação que nós falamos, por que não, Muniz, a gente beneficiar as pessoas que estão aqui na Digital Edu? Por que a gente não pode, né, já começar com eles a desenvolver, que eles possam aprender um pouquinho mais sobre liderança e galgar nas suas empresas outros patamares e por aí vai, tá? É lógico que o curso, ele é um curso de 6 horas, mas se você não botar em prática as coisas, pô, esquece, não adianta nada, como qualquer coisa na vida. Você não põe em prática, você aprende, não põe em prática, você não tem resultado. Então, a nossa ideia é instigar. Então, se você tiver conhecidos que são de cargos de liderança, que você acha que eles podem pegar alguns insights bacana, para o seu time, por exemplo, às vezes eles entenderem os aspectos da liderança que fazem com que seus líderes ajam de certas maneiras. É independente, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Nós devemos começar essa série no dia, sem ser 20 de março, ok? Dia 20 de março começa essa série. Então vai ser semanal aqui nessa nossa área, beleza? Então já fica a dica aí. Já já vocês vão receber a mensagem falando da série. Então vou mandar para vocês também por e-mail, tudo direitinho. Vocês estarem cientes. E aí, Muniz, quero deixar aberto aqui para você fazer as considerações finais suas e despedir dessa turma que está com a gente hoje e que vai assistir as gravações também. Vamos embora. Excelente, meu amigo. Muito bom estar com você mais uma vez aqui. Queria parabenizar essa galera aí, super ativa, agradecer as perguntas, incentivar que tragam novas perguntas. O episódio de hoje foi fruto de uma pergunta, de uma participação. Dizer também que liderança é um assunto, é uma habilidade contínua. A gente nunca está pronto, mas também a gente sempre pode melhorar. Então é contínuo. Aproveitem aí essa super oportunidade desse curso que a gente vai fazer. Vai ser vendido mesmo e a gente está dando de graça para vocês aí. Participem ativamente,
que com certeza vocês vão ser beneficiados. E mais importante, né, Wagner? Quando a gente tem uma liderança preparada, todo mundo ganha. A equipe ganha, a empresa ganha, os familiares da equipe ganham. Porque ter chefe ruim, despreparado, chefe Thanos que eu chamo, impacta a saúde mental do colaborador, né? E ele leva isso para casa. Ele impacta os filhos. Então, tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar vocês aí a serem pessoas melhores e líderes melhores. É isso, meu amigo Wagner. Até o próximo encontro aí. Maravilha, excelente, Muniz. Vamos fazer o seguinte, cara. Ó, para quem tá na rede social, dá tempo, 5 minutinhos. É o tempo que você tem de chegar aqui na Digital Edu para ter o certificado de participação. Tô colocando no chat aqui agora, nesse minuto. Então você tem 5 minutos a partir de 1, 2 e... já, pronto. Link colocado no chat. Basta clicar ali para emitir o certificado digital. Então, quem está nas redes sociais e quiser o certificado, vem para a Digital Edu, pode usar esse QR Code ou entrar em digitaledu.com.br, faz um cadastro, automaticamente você já vai estar participando desse nosso treinamento que acabamos de falar, de liderança, tá? Que vai começar no dia 20. Então, são 6 encontros totais, beleza? Para quem está aqui é gratuito. Depois desses encontros, aí vão ser vendidos. Inclusive, as gravações não vão ser liberadas igual a gente libera as lives, ok? É um benefício para vocês, então estejam ao vivo aqui conosco, tá bom? Vou deixar com vocês aqui, Muniz, um vídeo e nos encontraremos amanhã, 9 horas da manhã, nós temos o nosso bate-papo do Manhã com Dados, com Bergson Lopes, e às 11 horas é o Momento IMA, para falar um pouquinho sobre os eventos de 2025 e trazer 2 profissionais da ERC Consultoria e da Total IP, que vai falar sobre tecnologia e hiperautomação. Então fica a dica que amanhã vai ter mais spoiler aí. Tá? E, inclusive, esses eventos, o Muniz nós vamos estar ali dividindo o palco. Dividindo não, né? Cada um numa sala diferente. Eu vou estar na sala do ConaGP, ele vai estar no auditório principal ali, fazendo a comunicação do evento. Gente, fiquem com o vídeo aí do nosso evento que vai acontecer em julho e nos encontraremos amanhã. Sucesso, Muniz! Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Você é da área de gestão de projetos ou agilidade? Se sim, quero te convidar a estar conosco no 8º ConaGP e Agile Project Management Forum. Um evento que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2025. O primeiro dia será presencial em São Paulo, no Centro de Exposição Frei Caneca, e terá transmissão online, tudo ao vivo. E nos dias 17 e 18, o evento será 100% online, das 9 às 22 horas. Pode ter certeza que vão ser momentos de muito aprendizado, será uma imersão dentro do tema gestão de projetos e agilidade. Se você tiver dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o programa completo, acesse o nosso site conagp.com.br. E qualquer dúvida, nós temos um chat ao vivo, onde você pode tirar a sua dúvida com os nossos assistentes. Combinado? Então, te aguardo lá no dia 16 de julho para iniciarmos o nosso 8º ConaGP e Agile Project Management Forum.